Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Então, uma boa tarde a todos e todas. Nós estamos no nosso segundo encontro, Livraria Vozes Curitiba. A nossa convidada para assessorar os nossos encontros é a professora Ângela Natel. E hoje nós vamos trabalhar o tema da Yahvé se encontra e caminha com seu povo. Olá, muito obrigada. Eu quero agradecer à Livraria Vozes e a Leonel pelo convite. Eu vou gravar o segundo encontro aqui pessoalmente. Nós tivemos alguns problemas técnicos na aula ao vivo, mas eu vou gravar todo o segundo encontro, todo o conteúdo aqui, para que seja disponibilizado tanto aos participantes do curso que se inscreveram diretamente na Livraria Vozes, quanto para disponibilizar no meu canal no YouTube. Eu agradeço demais a confiança, o convite e toda a oportunidade, tanto à Livraria Vozes quanto ao Leonel, que é o supervisor responsável pela organização deste evento, do curso Josué, o Javé, né, que está no meio do seu povo, o livro de Josué, em celebração ao mês da Bíblia, mês de setembro de 2022, importantíssimo conteúdo, e por isso eu faço questão de deixar registrado esses encontros, para que mais pessoas tenham acesso. Se você não assistiu o primeiro encontro, você pode acessar na playlist, né, o livro de Josué, no meu canal no YouTube, que você vai ter os 3 encontros na íntegra, né, para que tenha todo o conteúdo e a oportunidade das pesquisas. Qualquer dúvida, você pode acessar a descrição dos vídeos, onde tem também o contato da Livraria Vozes, em Curitiba, que entrega materiais em todo o território brasileiro. Aproveite para entrar em contato e adquirir os seus materiais, tá bem? Agradeço demais a oportunidade. Vamos, então, fazer uma recapitulação em relação aos encontros anteriores, ao primeiro encontro anterior, claro, e também aquilo que é importante entendermos. Vamos primeiro entender uma linha do tempo. É preciso que a gente entenda uma linha do tempo para localizar o texto que estamos vendo do livro de Josué e também localizar os diferentes redatores, os escritores que colocaram a mão nesse texto, porque para interpretar um texto bíblico é importante lembrar que esses textos foram escritos em épocas completamente diferentes e que têm interesses por trás dessas épocas. Eu recomendo um material que você pode adquirir na Livraria Vozes, chamado Panorama da História Bíblica, de José de Medeiros. É da editora Paulus, mas você encontra à disposição na Livraria Vozes. Esse material aqui, preciso fazer uma ressalva. Ele dá um panorama cronológico dos textos bíblicos de acordo com a narrativa, ou seja, não é um panorama real, histórico, de quando os textos foram escritos, ok? Mas por que eu estou recomendando? Porque ele ajuda demais a entender ao que nós nos referimos quando falamos pós-exílio. Muitos encontros, em muitas aulas, eu me refiro a esse momento na história, pós-exílio, e é importante, pelo menos, entender a que época eu estou me referindo. Então, só para você saber, este material aqui, Panorama da História Bíblica, ele vai dar a perspectiva dentro do texto. Então, ele não está dando uma perspectiva histórica real. Porém, aqui, o que interessa nesse material é a linha aqui embaixo, que vai dar as épocas, os anos. Por exemplo, a época da 17ª dinastia, a 1560 e por aí vai, que é a época do Egito, a época em que o Egito controlava Canaã, e posteriormente você vai ter os livros bíblicos, porém a gente precisa levar em consideração que ele está acreditando em tudo que o escritor do texto diz, né?
E quando nós chegamos num determinado momento, está escrito aqui cativeiro. Cativeiro é o exílio que nós nos referimos, né? 585, 584, antes da Era Comum, quando a província de Judá vai ser invadida pela Babilônia. A Babilônia vai levar a elite para o exílio na Babilônia. E, posteriormente, quando a elite volta, ela se reestrutura com o que nós chamaríamos, né, de teocracia, mas, na verdade, é uma hierocracia, ou seja, a elite sacerdotal, a elite religiosa toma o poder político. Então, a partir desse momento, não há mais rei, não há mais monarquia, e ali é que são redigidos ou editados os textos do Antigo Testamento. Então, quando eu falo pós-exílio, eu estou falando dessa liderança sacerdotal que tem interesses específicos e que vão redigir grande parte dos textos do Antigo Testamento como se tivesse acontecido antes, mas estão sendo redigidos aqui. E essa elite, ela tem poder para se estabelecer porque ela está com a Pérsia financiando seus interesses. E é só depois disso é que nasce o judaísmo e outras questões. Por isso, eu recomendo este material, mas quero lembrar que nós falamos no nosso primeiro encontro, né? Que no nosso primeiro encontro nós falamos sobre os 6 primeiros capítulos do livro de Josué. Eu vou seguir um roteiro para não me perder, mas é importante que você também acesse. Eu vou deixar na descrição um link do Drive com materiais extras para aprofundamento e você pode acompanhar tudo o que foi, então, disponibilizado para esse curso, ok? Nós falamos dos 6 primeiros capítulos de Josué e também vimos que existem 2 Javés. É uma tradição de 2 Javés nos textos bíblicos. Também vou deixar na descrição um link para o artigo que eu publiquei recentemente na revista Pistes e Praxis da PUC do Paraná, falando sobre esses 2 Javés, um Javé mais antigo, de tradições mais antigas, que andava no meio do seu povo, que era conhecido como um deus, uma divindade da luta armada em defesa dos camponeses, e que por isso ele vai ser uma divindade que não compete com outras divindades, que não se importa com o culto a outras divindades. E assim, o povo, sociedades, grupos nômades, sociedades mais igualitárias, tinham várias divindades, cada divindade na sua área de atuação, e Javé era específico da luta armada de defesa dos camponeses e dos grupos marginalizados, era adorado, então, de forma muito tranquila, juntamente com outras divindades. Acontece que quando a monarquia é estabelecida, quando Israel e Judá começam a ter reis no poder, começam a ter estruturas semelhantes aos impérios que os dominavam, nasce um novo Javé, começa-se a surgir o culto a um Javé específico que tem muita semelhança com os imperadores assírios, com os imperadores desses grupos que estavam dominando os territórios de Israel e Judá. Portanto, o que acontece é que com a monarquia, com a instituição da monarquia, o Javé da religião oficial se assemelha ao rei, se assemelha a quem está no poder. E é por isso que eu vou me referir ao Javé do poder, da elite, porque é um Javé agora cuja intenção é legitimar o rei, legitimar quem está no poder e também ser o senhor dos exércitos. E esses exércitos têm o intento de conquistar terras, de ampliar territórios, de destruir outros povos e se colocar sobre outros grupos. Diferente do Javé, dos mitos das tradições mais antigas e dos grupos marginalizados, que não interessa poder, que não compete com ninguém e que é restrito à área da luta armada de proteção. O Javé dos exércitos, não. O Javé dos exércitos é ciumento, não admite outras divindades, quer ser unicamente adorado e, por isso, a centralização do culto
aquilo que nós chamamos de monolatria, você admitir a existência de outras divindades, mas impor a adoração a somente uma divindade, vai ser fundamental para fortalecer o rei, fortalecer quem está no poder e também unificar, centralizar para onde vão os recursos, as ofertas. Se você tem uma única divindade, os recursos vão ser trazidos para um único local e aí você enriquece um único grupo, você não tem distribuição econômica. Então veja que a questão de religião e a questão econômica estão intimamente ligados e a gente tem que prestar atenção nisso. Eu fiz toda essa introdução para que a gente perceba que é muito importante a relação de quando esses textos foram escritos, quando certos trechos possuem indícios de que foram escritos na época da monarquia, quando esses textos têm indícios que foram escritos por sacerdotes lá no pós-exílio. Então, nós vamos perceber os interesses dos escritores na boca de certas personagens dos textos que vamos analisar, ok? Então, nós vimos, por exemplo, que essa tradição mais antiga de Javé era de que ele era um deus específico da luta armada de defesa dos camponeses e grupos marginalizados. E, posteriormente, com a monarquia, então você tem um rei, e os reis utilizam o nome de Javé para criar. Quem está no poder vai utilizar o nome de Javé para criar um Javé que é dono dos exércitos do rei e que vai legitimar quem está no poder. Entende? Então, é uma questão de manipulação de mitos mesmo. O povo adorava um Javé que caminhava no meio deles, que lutava pelos seus direitos e protegia o povo. Mas o rei, posteriormente, e os sacerdotes também, depois no pós-exílio, adoravam um Javé que quer oprimir o povo, controlar o povo e conquistar territórios. E essa diferença é crucial quando nós lemos os textos bíblicos. Nós temos que ter muito cuidado quando lemos os textos bíblicos, porque tem textos escritos na época da monarquia, falando de um Javé que quer matar o outro em nome dele para ter um território. E tem textos que estão falando que todos são bem-vindos ao povo, e esse é o Javé do povo, dos marginalizados. Então, depende muito de quem colocou a mão naquele texto e que tipo de ideologia está por trás daqueles textos, para que não sejamos enganados, ok? Então, a gente viu na aula passada, no primeiro encontro, por exemplo, a figura de Raabe. Os textos bíblicos vão insistir em repetir que ela era uma prostituta, o estigma da prostituta, de acordo com a época, de como era vista essa profissão, está lá sendo repetido nos textos onde Raabe é mencionada. Vimos que mesmo ela sendo uma mulher, ela vai ser aparentemente aceita no meio do povo, inclusive se torna uma heroína, uma figura principal na narrativa bíblica. E eu quero aproveitar e convidar você a adquirir o curso Deusas Loucas e Feiticeiras, Mulheres nos Textos Bíblicos, para que você compreenda mais a fundo essas figuras femininas e perceba que até mesmo a estrutura de uma aparente heroína, uma mulher que vai se tornar uma heroína da fé, que vai se tornar uma antepassada de Davi ou de Jesus e coisas assim. Essas narrativas são potentes instrumentos nas mãos de um grupo específico que quer tomar o poder e controlar consciências e corpos femininos. Então, adquira o curso Deusas Loucas e Feiticeiras através do Linktree, o link que está na descrição deste vídeo, e você vai ampliar a sua visão sobre as narrativas em torno de personagens femininas nos textos bíblicos. Importantíssimo esse adendo, ok? Hoje nós vamos ver que onde e quando esse Javé que defende o povo vai andar com seu povo. Nós não podemos levar em consideração que qualquer coisa que o suposto povo de Deus faz vai ser de acordo com esse Javé do povo, esse Javé das tradições mais antigas. Nós vamos ver ainda que tem textos que podem nos confundir na hora em que lemos o livro de Josué, tá? E por isso eu quero ver um trecho, ler um trecho especificamente, escrito por uma teóloga indígena dos Estados Unidos. Ela é dos povos originários lá, e ela fala sobre como nós lemos o texto bíblico, ok?
A partir dessa reflexão dela, eu gostaria de desafiar você a ler os próximos capítulos de Josué, com relação a quando e onde Javé realmente estaria caminhando com o seu povo. Essa teóloga fala sobre a teologia da reconciliação, que nós estudamos nas igrejas, nas comunidades, estudamos muito sobre isso, a questão de reconciliar o povo entre si e com Deus. É um tema importantíssimo nas comunidades cristãs. Essa teóloga fala que há limites nesse modelo de reconciliação, porque quando nós ensinamos esse modelo, nós negamos que existe uma injustiça que faz parte do sistema. Existe uma injustiça geral no sistema em que vivemos. O modelo de reconciliação também desconsidera a violência que os grupos marginalizados da sociedade sofrem. Esse sistema de reconciliação só é válido, só é voltado para aqueles que vêm atrás da igreja, que vêm até as comunidades de fé. Ele não vale para quem não está dentro do sistema. Essa teologia também silencia grupos, silencia alguns tipos de pessoas, silencia mulheres, silencia negros, silencia a comunidade LGBTQIA+, silencia todos aqueles que sofrem diariamente com as violências da sociedade. A gente tem uma identidade arraigada em certas pessoas nessa teologia, com relação a questões de raça e gênero. Então, homens brancos, cis hétero, têm mais privilégios no meio dessa teologia. E é importante pensar e lembrar e reforçar que quando falamos de reconciliação, esse termo tem relação com a natureza relacional das pessoas. Então, ainda que os relacionamentos sejam importantes, o foco da teologia da reconciliação é o individualismo na teologia. Porque, segundo essa teologia, Jesus teria morrido pelos meus pecados. Ele salvou a mim, salvou a você. Por exemplo, você tem aquele texto que fala que Deus sabe os planos que tem para você. E a salvação é transformada em algo individual. E é um grande problema nisso, porque em nenhum momento os textos bíblicos se referem a questões no nível da individual, ok? Da individualidade. Até mesmo naqueles textos, por exemplo, de Jeremias, que eu acabei de mencionar, quando no texto Deus fala, eu sei os planos que eu tenho para você, esse você não é uma pessoa, esse você significa um Israel, significa uma comunidade inteira, que ou estava que estava provavelmente no exílio, a comunidade da elite que estava no exílio. Então, esse você na Bíblia nunca é individual, é sempre coletivo. E aí nós nos esquecemos quando trabalhamos qualquer tipo de teologia. Em qualquer tipo de teologia, nós estamos individualizando os problemas. Então, essa teologia vai falar, Deus está fazendo isso para mim, Deus está fazendo isso por você, e nunca em termos coletivos. Isso faz com que se negligencie problemas coletivos do sistema, da sociedade. E eu vou ler um trecho que ela escreve. Esse artigo que ela escreveu está em inglês. Eu traduzi para o português, tá? E publiquei no meu site. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês terem acesso ao texto completo traduzido para o português, tá? Ela diz o seguinte: embora exista um lugar para o indivíduo na teologia, a teologia branca, um profundo sincretismo com a cultura americana distorceu a Bíblia para ser apenas uma redenção individual. Portanto, é cega para a realidade da época e cultura dos textos bíblicos. Conheço os planos que tenho para você. O você é plural, dirigido a uma comunidade inteira de pessoas que foram deslocadas e estão no exílio. Toda a escritura foi reduzida a interações individuais entre Deus e uma pessoa, mesmo quando elas estão realmente se referindo a Deus e uma comunidade, um grupo de pessoas. Quando nós vemos agora, por exemplo, os textos de Josué, né, nós vamos ver problemas comunitários, problemas que, por exemplo, não é um pecado de um ou um problema de uma pessoa, mas todos vão ser afetados, o grupo todo vai ser responsabilizado, ok? É importantíssimo lembrar disso.
Voltando ao texto dela, como resultado, a teologia define racismo, por exemplo, como pensamentos e ações odiosas por um indivíduo, mas não pode compreender o pecado comunitário, sistêmico ou institucionalizado, porque apagou todos os exemplos dessa estrutura nas Escrituras. Em segundo lugar, o cristianismo sofre de um caso grave de teologia das princesas da Disney. Isso eu particularmente achei fantástico, porque recentemente saiu um trailer do filme da Disney A Pequena Sereia, que está tendo muita repercussão por causa da personagem ser interpretada por uma atriz negra. Isso traz à tona o problema sistêmico do racismo. Tá? Então, o que essa teóloga nativa dos povos nativos dos Estados Unidos, né, diz é que os cristãos sofrem desse problema de teologia da princesa da Disney. Ela diz isso porque quando se lê as escrituras, cada indivíduo vê a si mesmo como a princesa da história. Então, quando você lê o livro de Esther, você nunca se vê como Amã, você se vê como o rei Xerxes ou a rainha Esther. Você se vê como Pedro e nunca como o Judas da história. Você se vê como os discípulos e nunca como os fariseus. Então, a nossa tendência de olhar o texto bíblico é olhar sempre como os heróis da história, como aqueles que venceram, sempre pelo lado de quem vence, sempre pelo lado de quem está narrando a história e emite julgamento sobre o outro. E quando nós entramos no livro de Josué, o grande desafio agora é não se ver no lado de Israel, mas se ver no meio daquelas cidades que foram completamente destruídas. Quando é que nós lemos esses textos se colocando no lugar dos cananeus? Quando é que nós nos colocamos no lugar dos povos originários da terra? Como aqui, como aqueles que foram destruídos, por exemplo, porque não tiveram chance de ser o povo escolhido por aquela divindade específica. E os cristãos se veem como os israelitas que escaparam da escravidão, por exemplo, lá do Egito, mas nunca se veem como os egípcios, que sofreram todas as pragas, que tiveram seus filhos mortos na Páscoa. Não esqueça disso. Na primeira Páscoa, os egípcios perderam seus primogênitos, todos eles. E nós nunca nos colocamos no lugar deles na Páscoa, não é? E para aquelas pessoas, cidadãs do mundo, por exemplo, do país que se acha o mais poderoso do mundo, no caso dos Estados Unidos, eles escravizaram tanto os povos nativos quanto negros, porque eles se veem como os israelitas na narrativa. Mas eles são muito mais parecidos com os egípcios da história, que escravizam outros. Eles é que estão escravizando. E quando nós aceitamos ou nos omitimos diante das injustiças da sociedade, nós nos tornamos os genocidas. Porque nos colocamos no lugar dos que estão sendo libertos e não daqueles que estão sendo mortos. Isso significa que, como pessoas no poder, as pessoas não têm lentes para se localizarem corretamente na sociedade, porque elas não têm lentes para se localizarem corretamente nos textos, nas narrativas. Elas querem se projetar para o texto, para dentro do texto, mas sempre no lugar dos heróis. E é por isso que o trabalho de estudo dos textos bíblicos falha. Porque isso treina as pessoas a não enfrentarem as injustiças, a acharem que elas estão sempre no lugar certo. E quando nós entramos agora no capítulo 7 de Josué, que é onde nós paramos, nós entramos e nos deparamos com uma situação terrível. A situação é a de um homem chamado Acã. Quando eles tinham entrado em Jericó, Josué ordena ao povo a matar todas as pessoas ali, a destruir a cidade inteira e tudo que tem nela. O que acontece é que eles têm que destruir todas as pessoas, inclusive crianças. Acã é um israelita que está junto com Josué. Mas é importante que a gente lembre que esse texto possivelmente foi escrito lá no pós-exílio, quando o povo teve contato com a Babilônia, quando a elite teve contato com a Babilônia. E aqui no texto é mencionado que havia roupas, tecidos e túnicas de Cinear, que é a Babilônia. E essas
roupas babilônicas estavam em Jericó quando eles invadiram Jericó. E Acã achou linda aquelas roupas e guardou para si. E aí o que acontece? De repente, Josué, que é o líder aqui na narrativa, ele chama todo o povo, né, convoca todo o povo e cria toda uma situação. Que tipo de situação é essa? Ele tem que descobrir quem fez algo errado porque eles tentaram conquistar uma outra cidade e não conseguiram. Então a culpa é de alguém, não é? Então ele vai até o grupo e descobre que o grupo ali da família de Acã tinha a pessoa responsável pelo problema. E o que ele fala? Josué chama Acã, e no texto tem algo interessante, porque ele chama Acã de filho, meu filho. Você percebe que ele chega para Acã, por exemplo, de uma maneira muito paternal, gentil, mas meio que forçando ele a confessar, para que ele tenha segurança de confessar o que fez. E você percebe que nesse tipo de atitude tem um problema, porque ele está sendo carinhoso para a pessoa ter confiança de confessar. Mas depois que ele confessa, ele vai ser morto. Basicamente é isso que acontece. Depois que ele confessa, ele morre. Isso é uma das características do líder abusivo, no caso de Josué. De alguém que vem com carinho. Não, não tem problema você falar que fez errado. Não tem problema, meu filho. Fala se foi você que fez. Ah, não tem problema. E daí você vê que Josué chega a chamar Acã de filho, e quando é confessado, Acã não somente morre, mas também toda a sua família morre. Porque a ideia é que o problema não é individual, o problema é comunitário. E se algo é cometido coletivamente. Todo mundo morre por causa de uma roupa. Porque era uma roupa de alguém estrangeiro. E isso é importante pontuar, porque aí você vê claramente um indício de que o texto foi escrito lá no pós-exílio, lá pelos redatores sacerdotais, porque é uma característica muito parecida com o que acontece em Esdras, por exemplo, Esdras capítulo 10. Não sei se vocês lembram, mas é relatado que lá os judaítas são obrigados a expulsarem suas esposas estrangeiras, porque eles não podiam mais ter contato com ninguém estrangeiro. Essa separação é feita lá no pós-exílio, não antes, né? Antes eles estavam tudo misturados. Depois é que fica dessa forma e eles não podem nem tocar, nem se misturar com estrangeiros. E é nessa época que surgem, por exemplo, as leis de pureza e impureza. O livro de Levíticos vai ser escrito nessa época. Então, antes não tinha esse problema. E o que você vê aqui nesse texto de Josué é um reflexo dessa xenofobia, desse problema sistêmico de extermínio dos estrangeiros, de tratar o estrangeiro como lixo, como nada, como menos que uma pessoa. E isso justifica a morte, vai justificar a forma de violência que eles vão sofrer. Tá bem? Tanto é que no final do capítulo 7 de Josué, aquele lugar é chamado Vale de Acor, porque isso vai significar do hebraico Vale do Problema. E quando tem uma justificativa no final do texto a respeito do nome do lugar, que o fim da história, então, vai ser a história toda vai justificar o nome daquele lugar, então nós descobrimos que essa narrativa não aconteceu de fato, que ela realmente foi elaborada com a intenção xenofóbica pós-exílica, mas que vai também explicar o porquê que aquele vale tem esse nome, Vale do Problema. Então, é uma narrativa que nós chamamos etiológica. A etiologia é uma história inventada para explicar um fenômeno físico, uma questão existente que não se tem justificativa, tá bem? E aí nós entramos no capítulo 8 de Josué e vamos perceber que agora vai haver ali uma restrição de que o gado vai poder ser saqueado. Então, eles têm que destruir tudo menos o gado. Para quê? Para ficar com algo para eles.
E Jericó vai ser posta como o que nós chamamos de Herem. Herem Herem é uma palavra hebraica, que é da mesma raiz do árabe haram. E Herem significa consagrado para a destruição, algo que só pertence à divindade, algo que as pessoas não podem tocar, algo que precisa ser destruído para nenhuma pessoa ter acesso. E aí você vai perceber que o que é chamado de Herem é toda uma cidade com as suas pessoas, com os animais, menos nesse caso o gado para o povo ficar para eles, o Israel ficar para eles, mas independente de classe social, independente inclusive das outras coisas, né? Então o que vai acontecer é que as estruturas daquela cidade precisam ser queimadas, os habitantes massacrados, e a única exceção era o saque do gado para os israelitas tomarem para eles, né? Como despojo que eles chamam. E aí você vai perceber que há uma estratégia, então, para eles conseguirem conquistar outra cidade chamada Ai, né? E há muita semelhança, por exemplo, no capítulo 8 de Josué, versículos 4 a 8, né? Essa narrativa é muito semelhante, não apenas em relação à estratégia, mas também na redação da história, né? Ao relato do cerco de Gibeá na Guerra Civil relatada em Juízes capítulo 20. Então você pode comparar esse trecho de Josué 8 com o relato de Juízes 20 da Guerra Civil, porque pode se tratar da mesma narrativa em perspectivas distintas, tá bem? E aí, no Josué 8:31 vai mencionar um altar de pedras inteiras, e essa é uma citação aproximada de Êxodo 20, versículo 25, mais uma dica de redação pós-exílica, porque Êxodo 20 é uma elaboração pós-exílica, ok? E você vai perceber em Josué 8:32 que há uma repetição dos ensinamentos de Moisés, e o hebraico vai se referir, inclusive, ao Deuteronômio, tá? Porque o nome grego é uma interpretação do hebraico, né? Mishneh Torah, e vai ter essa repetição da lei, tá? A repetição do ensinamento de Moisés, Mishneh Torah, a repetição do ensino de Moisés, né? E isso é uma referência ao nome do livro Deuteronômio, que significa repetição do ensino ou repetição da lei. Então você vai perceber que há um redator pós-exílico aqui, por trás dessa narrativa, que está promovendo os interesses do seu próprio texto privilegiado, do seu próprio grupo, aqui nessa narrativa. E aí nós entramos no capítulo 9, que vai se referir a ir além do Jordão ali, quando você vai perceber uma distinção. Diferente do que nós temos evidências hoje da arqueologia da história, a narrativa bíblica separa os israelitas dos cananeus e vai haver essa divisão específica, ok? E quando nós vemos ali em Josué 9:1, quando diz além do Jordão, você vai perceber que a frase vai significar além na Jordânia, e o ponto de vista ali dos israelitas vai ser se referir ao território que seria transjordâneo, tá bem? E aí nós vamos perceber que nós vamos ter um povo, os gibeonitas, que vão surgir aqui nesse capítulo 9, e é muito importante que a gente entenda que esses gibeonitas vão ser descritos como astutos e que eles estavam no meio dos cananeus, não queriam ser destruídos, porque já perceberam que os israelitas vinham destruindo tudo onde passavam, e eles se vestem como se tivessem andado vindo de muito longe, fora do território, pegam pães embolorados, pegam coisas velhas e chegam ali dizendo que eles vieram de uma terra mais distante, que eles não eram dali. E aí querem fazer um pacto com Josué e o povo para viverem no meio deles.
E através desse pacto, como se fosse um contrato de proteção, eles garantem que o povo deles não vai ser destruído quando Josué chegar ali no território deles. Então, é uma armadilha astuta, que você vai ver no capítulo 9, a partir do versículo 6, você vai ver isso, né? Então, eles adotam esse subterfúgio, e na verdade, essa narrativa vai ser também uma outra etiologia, uma outra invenção para justificar por que esse grupo estava morando entre o povo posteriormente. Então, cria-se uma narrativa que, eles estão no nosso meio. Veja o problema. Se esse texto está lá na frente, no pós-exílio, numa época em que existem leis para expulsar os estrangeiros, para dizer que nenhum estrangeiro pode estar no meio deles, como é que eles vão justificar que existe um grupo de estrangeiros ali vivendo no meio deles há séculos? Então, é criada essa história para dizer, eles estão aqui, mas porque os ancestrais deles, os antepassados deles, nos enganaram. Então, a gente é obrigado por juramento, por contrato, a mantê-los aqui. Então, perceba que esse tipo de teologia, esse tipo de elaboração é aquela questão de a gente não pode errar, a gente tem que mandar os outros embora. Mas se a gente deixa alguém por nosso interesse, cria-se uma justificativa colocando a responsabilidade sobre o outro, para sairmos ilesos. Isso, essa elaboração, né, do redator pós-exílico é exatamente uma elaboração baseada nos seus interesses e na sua ideologia. Tá? O deuteronomista, com seu apelo para uma separação radical dos povos da terra, né, que vai ser usado no contexto da história cristã posteriormente, né, na Era Comum, para se nomear os povos pagãos, porque o termo pagão é um termo criado no contexto cristão para se referir a quem não é cristão, a quem não faz parte do império. Então, você usar esse termo para dentro do texto bíblico é completamente errado, porque ele não é um termo que existia naquela época, né? É um texto cristão. E aqui você vai perceber que essa separação vai enunciar um programa de genocídio. Este programa de genocídio nunca ocorreu de fato, tá? A situação de Israel entre os cananeus era oposta, né? Os cananeus e os israelitas eram o mesmo grupo. Os israelitas, hoje nós sabemos pela arqueologia, pela história, que eram cananeus. Mas o que você vai ver é uma narrativa de genocídio para justificar lá no pós-exílio a separação e a condenação daqueles que não faziam parte do povo. Tá? E aí você vai perceber que o autor desse episódio estava tentando resolver uma contradição. Um grupo particular dos cananeus estavam vivendo entre os israelitas, desempenhando tarefas importantes no santuário de Gibeon, e precisava-se de uma narrativa para justificar por que eles tinham acesso ao espaço sagrado. Então, a história vai explicar por que os gibeonitas não foram mortos, porque o programa de destruição de Israel era completo, era total, era a aniquilação total daqueles povos originários da terra. E você vai perceber também uma justificativa de por que esse grupo estrangeiro desempenhava um papel no lugar de um culto israelita também. Ok? E aí, por exemplo, no versículo 14, você vai perceber a questão dos pães, né? E o partir dos pães na antiguidade representava um rito de confirmação de um tratado de paz, e era como um acordo selado, né? Um contrato selado que não podia ser revogado. E veja que ainda o autor, o redator do texto, coloca que Javé não foi consultado sobre isso, e é uma linguagem técnica, inclusive, para falar de um oráculo, então não houve um oráculo para Javé, e é um argumento para reforçar e justificar por que eles foram enganados pelos estrangeiros, ok? E você vai perceber, então, que eles fizeram um voto.
Votos para a divindade, ou em nome da divindade, como, por exemplo, o voto lá de Jefté para sacrificar a própria filha em Juízes 11, são irrevogáveis, tá? Não eram negociáveis. E se você quiser saber mais sobre esse evento de Jefté e o sacrifício humano feito a Javé, você pode adquirir o curso Metaverso Explorando o Livro de Juízes, em que nós vamos analisar texto por texto do livro de Juízes especificamente, ok? Os cursos estão todos à disposição no meu Linktree, que está na descrição do vídeo. E aí nós vamos perceber que existe um outro elemento no texto que é importante, que está no versículo 27, que fala até os dias de hoje. Quando você encontra essa expressão no texto bíblico, até os dias de hoje, ou até hoje, você vai perceber que essa narrativa toda que veio antes foi algo para explicar um evento na época do redator posteriormente, ok? Então, você tem a digital aqui, a marca de que o redator é bem posterior e que ele está criando uma narrativa, inventando de fato uma história para justificar algo que tinha na época dele, que vai ter lá na época dele, lá na frente, ok? Então, você vai perceber que os gibeonitas, que são estrangeiros, eles vão ser colocados como uma classe inferior dos israelitas, por eles não serem israelitas de fato. E aí você vai perceber que nessa história você vai ter a utilização da teologia para justificar uma segregação, uma marginalização social. Então, você vai ver que a divindade é utilizada, a boca da divindade é utilizada para dizer como eles se enganaram vocês, então como aconteceu a situação, então eles vão ser servos de vocês. Então aqui tem uma justificativa teológica para segregação, para marginalização social, ok? E aí você vai então ter os sacerdotes, os redatores que estão na elite, colocando e marginalizando grupos em nome de um Javé do poder, um Javé que eles criaram para ser da elite, controlar, marginalizar, submeter o povo. Ok? E aí nós entramos no capítulo 10, né? E o que nós temos aqui é que no capítulo 10, no versículo 10, inclusive, vai mostrar como Javé é que vai colocar pânico, medo no povo. Então, aqui vão aparecer 5 reis que estão em pânico por causa da situação toda que está acontecendo dos israelitas estarem conquistando e destruindo grupos ao redor deles. E você vai perceber que esse evento agora vai ser narrado como se Javé mesmo estivesse lutando pelos israelitas. Javé coloca o medo. No versículo 11, você vê uma chuva de pedras que vai dar a impressão de um evento inteiramente sobrenatural, tá? Então, e ainda no versículo 12, você vai ter que o sol em Gibeão parou. E aí, claro, né? Existem inúmeros grupos que vão tentar justificar, tentar explicar o que aconteceu no texto bíblico. Dizer, não, né? A gente sabe que é da perspectiva deles. Claro, se você entrar na narrativa e ter a consciência de que na antiguidade as pessoas não conheciam os povos mais simples, né? Os povos que não eram dos grupos dominantes, dos grandes impérios. Eles não tinham noção de que a Terra, né? A Terra que girava em torno do Sol e outras coisas assim. Esse conhecimento era restrito a grupos de elite nos impérios, nos grandes impérios. A gente sabe do Egito, sabe da Babilônia, da Suméria e outros grupos assim que tinham pesquisas nesse sentido, da astrologia, da astronomia, porque na antiguidade não havia distinção entre astronomia e astrologia, e aí você vai perceber
esses estudos dos astros que eram muito comuns na antiguidade. Mas os povos mais simples, eles não tinham acesso a esse conhecimento. E não só os povos mais simples, as comunidades, o povão mesmo desses grandes impérios não sabia. A elite tinha acesso a esses estudos e pesquisas, mas o povo em geral não. E aí, quando nós percebemos, aqui no texto de Josué, a frase, o sol parou em Gibeon, você vai ver da perspectiva de quem está escrevendo o texto, de que é o sol que está se movendo em relação ao lugar onde ele está. Naturalmente, um pensamento tranquilo que não precisa de nenhum malabarismo para tentar justificar aquilo. Quem faz malabarismo para tentar explicar que aquilo foi um milagre, coisa assim, como é que aquilo foi um milagre, na verdade não está interpretando o texto, está querendo simplesmente justificar a própria teologia com base em mitos e mais elaborações e invenções, ok? No versículo 14 vai ser mencionado um livro de Yashar ou Jazar. Esse livro, esse texto é mencionado também em 2 Samuel 1,18, e é uma fonte literária na qual aparece histórias sobre Davi, Saul e Jonatas. Se trata de um texto muito antigo, grande parte em forma poética ou mesmo épica, né? E tem muitos temas relacionados à guerra, à luta armada. Eu coloquei na pasta do Drive deste curso os textos de Jazar, o livro de Jazar, em dois formatos que estão disponíveis para que você também consulte esse material, ok? E é muito interessante que no Salmo 19, por exemplo, se imagina o sol correndo sobre o céu como um guerreiro corre no seu caminho. Então, você vai ter a percepção do imaginário daqueles grupos em relação a como se entendiam os astros, popularmente falando, né? A imagem mitológica do Sol e até mesmo quando você analisa os próprios verbos relacionados a esses astros nos textos bíblicos, tá bem? No versículo 24, você vai ter a expressão de colocar os pés sobre o pescoço desses reis, e você vai ter essa expressão com muita força na arte dos povos da antiguidade. Um exemplo disso na arte egípcia, por exemplo, na arte assíria, demonstram abundantemente esse gesto simbólico dos vencedores quando subjugam seus inimigos derrotados. Então, a ideia de que colocar os pés sobre o pescoço de outro é vencê-lo, é derrotá-lo. Por isso, inclusive, nas sandálias de Tutankhamon, você tem desenhado grupos específicos na sola dessas sandálias, que era uma maneira de Tutankhamon pisar sobre seus inimigos constantemente, uma forma simbólica de expressar a derrota dos inimigos, ok? E no versículo 26, você vai ter uma imagem muito forte de que os 5 reis foram empalados. Aqui a expressão hebraica significa empalar para exibição pública, tá? Como um ato de vergonha. O empalamento é uma prática de morte terrível, colocar o corpo da pessoa, pessoa viva, né? Enfiar uma estaca do ânus até a boca por dentro, né? Para que a pessoa morresse de forma bem agonizante. E aí, no versículo 27, novamente, você tem a expressão até hoje. E aí você tem toda uma série de violências até ali, até o 26, que vão ser, no 27, explicitadas como uma narrativa inventada, uma etiologia, para explicar por que se encontram grandes pedras empilhadas na boca da caverna de Maquedá. E aí cria-se toda uma narrativa de violência em nome de Javé para justificar por que aquelas pedras estão ali. Porque os reis foram presos ali, depois foram empalados e coisas assim. Então veja que as narrativas são criadas sempre com muita violência em nome de Javé,
Isso é uma forma de intimidar o povo, de criar no povo um medo da divindade, para que houvesse o controle da liderança religiosa sobre eles. O controle religioso é feito através do medo. E aqui a gente percebe inúmeros trechos, né, que vão representar essa forma de intimidação e medo para controle de grupos, tá bem? E aí, a partir do versículo 28, você vai ter um catálogo de conquistas de Josué que vão ser transmitidas em forma de fórmulas muito semelhantes entre si e de fontes diferentes, tá? Que elas não vão ser necessariamente do mesmo autor também. E no versículo 32, você vai ter a menção a Laques, né? Que é uma nota que indica que esse texto é redigido por alguém numa época muito posterior, porque você tem evidências extra-bíblicas que mostram que, por exemplo, no século XIII, antes da Era Comum, né, um tempo que o suposto Josué teria vivido, Laques ainda não estava nas mãos dos israelitas. Então, você vai perceber essas incongruências para mostrar que o texto foi escrito posteriormente com intenções específicas, ok? Ao todo, esse relatório é um relatório de campanha, né? No qual uma grande parte da terra foi conquistada, mas não está de acordo com o registro arqueológico para a história desse período. E também se pode observar uma contradição interna entre o catálogo de conquistas e o episódio que vai preceder. Um dos 5 reis presos até a morte nessa caverna de Maquedá, por exemplo, seria o rei de Jerusalém, o próprio homem que teria organizado a aliança anti-israelita. Então, é de se esperar que a conquista de Jerusalém deveria estar nessa época, ou nesses textos, né? Mas o que a gente sabe é que a cidade de Jerusalém não tinha esse nome, e estava nas mãos dos jebusitas. E se a narrativa bíblica estiver correta, só vai ser comprada mais tarde, 2 séculos mais tarde, por Davi. E aí você vai perceber que a fonte dessas conquistas aqui de Josué não está exatamente retratando algo real, algo factual, ok? Então, o redator não conciliou as narrativas em torno do rei que foi preso na caverna e a questão da cidade de Jerusalém propriamente dita, tá bem? Então, nós entramos no capítulo 11 de Josué, né, e falando sobre Jabim, um rei de Assur, e que teria ouvido as conquistas iniciais de Josué. Todo esse capítulo parece ter sido composto para criar um complemento simétrico ao relato da aliança do capítulo realizada no capítulo anterior. Aqui, a aliança é com um dos reis do norte. Então, você está vendo questões assim entre reis do sul, líderes, né, e que são chamados reis, porém nessa época é complicado falar sobre reis propriamente dito, ou reinos, né? Então, o que a gente vê é que o relato dessa nova conquista não é histórico e parece concebido para transmitir a ideia de completude da conquista da terra. Você tem uma narrativa que dá a impressão de que toda a terra foi conquistada, porque são mencionados reis ou líderes de lugares distantes, equidistantes. Tá? O que nós estamos vendo aqui agora é que existe uma tendência de reforçar que tudo que Deus, Javé, teria feito para Moisés, agora estaria fazendo para Josué. Esse reforço que nós vimos no primeiro encontro também é feito aqui, por exemplo, no versículo 15, como o Senhor tinha encarregado Moisés, e aí você vai ver que o imperativo genocida, essa ordem de matar todos os que estão na terra para conquistar a terra e tomar a terra para si, em nome de Javé, não é algo que está somente em Josué, mas está escrito lá em Deuteronômio várias vezes. Lembrando que
grande parte, né, dos textos de Deuteronômio foram escritos no pós-exílio pela elite sacerdotal, tá? E com inserções anteriores na época da monarquia, também com o intuito de expansão territorial. Então, se usa Javé para justificar o extermínio do outro e a conquista do seu território. Tá? E aí nós vamos perceber, né, no versículo 20, por exemplo, que Javé endurece o coração deles para a batalha contra Israel. Veja que é uma expressão idêntica à narrativa do Êxodo, quando Javé endurece o coração de Faraó para continuar lançando pragas e emitindo sofrimento sobre os egípcios para libertar os israelitas. Então, você tem uma obstinação que é divina, uma obstinação da pessoa que é produzida pela divindade, ok? E essa ação divina para endurecer o coração da pessoa tem o objetivo de exibir o poder da divindade. E, então, você tem uma divindade extremamente narcisista que, para mostrar seu poder, precisa fazer com que as pessoas não o aceitem, não se entreguem, sejam obstinados, e isso vai justificar o extermínio das populações originárias, dos povos indígenas da terra. E isso é uma teologia genocida, uma teologia assassina. Tá? E aí isso vai justificar, fazer com que aqueles que estão no poder teológico, que detêm o poder da palavra, que detêm o poder da narrativa, que estão na teologia dominante, independente se parecem revolucionários ou não, permaneçam nas estruturas de poder e utilizem dessas narrativas. Tá? É importante a gente perceber que hoje não existe, eu preciso concordar com Sueli Feliziane, por exemplo, que não existem progressistas. Isso é uma falácia. Porque todo o cristianismo, em todas as suas vertentes, todos os cristianismos, se valem dessas narrativas mentirosas para justificar a si mesmo e para sempre colocar o outro como o errado, como o vilão. E essas polarizações existem dentro de todos os monoteísmos. Todo monoteísmo é fundamentado em eu e o outro. E o outro é do diabo, e o outro é o mal, e o outro é o vilão. E a gente percebe isso fazendo pesquisa e percebendo essas nuances. Nós temos uma live aqui no canal chamada O Diabo do Outro, no meu canal no YouTube, né? Angela Natel, em que você pode acessar e perceber que até a palavra diabo, até a palavra demônio é utilizada na boca de cristãos exatamente para colocar o outro na posição de vilão e colocar a si mesmo como o correto na história. E sendo que isso é uma análise completamente superficial e não dá conta das estruturas de injustiça que abarcam todas as pessoas. E por isso não é possível fazer análises superficiais sobre isso, tá bem? Há muito material e eu recomendo que você leia os textos da pasta do Drive, que você aproveite aquilo que está à sua disposição, porque nós não estamos tratando os assuntos no nível da opinião, nós estamos falando de questões que são profundamente estudadas e que precisam ser compreendidas em toda a sua complexidade, ok? E aí nós entramos no capítulo 12 de Josué, é a segunda metade do livro, que vai começar no capítulo seguinte e vai abandonar a narrativa que já estava sendo feita até agora, né, depois desse catálogo de conquistas, para agora distribuir as terras, as divisões tribais, tá bem? Então, nos três nos três últimos capítulos é que vai voltar a narrativa de Josué especificamente. E é importante que a gente tenha agora em mente que os 6 primeiros versículos desse capítulo 12 vão relatar as supostas vitórias de Moisés sobre os reis transjordanianos, que são narradas no livro de Números.
E o restante desse capítulo 13 vai dar uma lista de vitórias de Josué no oeste do Jordão. Então, veja novamente a insistência dos redatores de fazer um paralelo entre Josué e Moisés para reforçar a autoridade de Moisés sobre a figura de Josué, tá? E então nós temos em seguida no versículo 4 a expressão, a menção dos Refaim, e alguns estudiosos pensam que esse termo serviria a guerreiros de elite. No uso bíblico, o termo literalmente pode significar sombra ou gigantes. Em Deuteronômio 3:11, Og, por exemplo, é relatado como tendo proporções gigantescas. A ideia aqui não é necessariamente uma referência a gigantes, mas a pessoas de grande porte que podem estar intimidando quem está relatando o texto, ok? E aí, no versículo 6, novamente a menção a Moisés, servo de Javé, tá? Como aquele que passa uma herança adiante. E na época em que esse material foi editado, final do século 7 antes da Era Comum, ou no século 6 antes da Era Comum, os israelitas não tinham mais posse dessa região. A lista vai ser, portanto, um tipo de mapa ideal do que eles gostariam que fosse deles, certo? Então, a realidade histórica de grande parte desse relato é duvidosa. Mesmo que esses governantes realmente tivessem título de rei, por exemplo, provavelmente eram no máximo o que hoje se entende por chefes tribais, o Naguide, por exemplo, que é um termo utilizado para se referir posteriormente a Saul. Não é um rei, mas um chefe militar, um chefe tribal, tá bem? E aí nós entramos no capítulo 13 e vai mencionar grande parte da terra que ainda não foi tomada posse. Há uma tensão entre a seção que começa aqui no capítulo 13 e o relato anterior da conquista de Josué. Na seção dos capítulos anteriores, tem-se a impressão de que houve uma grande varredura de vitórias, né, em que as forças israelitas lideradas por Josué tomaram cidade após cidade, indo a rodo, né, toda a terra. Mas aqui, o público dessa narrativa, público original, né, que é importante a gente interpretar o texto de acordo com para quem eles foram escritos originalmente, né, esses textos, você vai perceber, por exemplo, que esse público original tinha ciência de que havia regiões que não foram controlados pelos israelitas. E essa consciência está registrada aqui para justificar. Então, por que essas terras não nos pertencem se nos capítulos anteriores dá a impressão que foram conquistadas? E aqui no 13 vai mostrar, no capítulo 13 de Josué, que eles não tomaram posse dessas terras. É um tipo de justificativa, narrativa criada para justificar a realidade. E então, no versículo 2, são mencionados os filisteus. Se você quiser saber mais sobre eles, pode adquirir o meu curso de Bíblia Hebraica, Formação e Conteúdo. Nós falamos sobre os povos do mar, falamos quem são eles, e é importante lembrar que os filisteus habitavam a costa do Mediterrâneo e posteriormente se tornam uma pedra do sapato dos judaítas, né, do Reino do Sul de Judá, porque dividem, eles têm que dividir o território ali com os judaítas e os filisteus acabam atrapalhando a conquista completa do reino de Judá, tá bem? E nós vamos perceber que, por exemplo, tem listas no versículo 4 com elementos geográficos que parecem corrompidos e que não podem ser identificados hoje em dia, tá? E nós vamos perceber também no versículo 22 que há uma referência a Balaão, lá de Números 22 a 24. Balaão, apesar de ser um dos poucos personagens bíblicos que nós temos evidências arqueológicas da sua existência, nós temos, é um dos poucos personagens que nós temos realmente provas de que existiu, foi uma pessoa real. Nós temos as descobertas de Delilah,
que são inscrições que mencionam o vidente Balaão, filho de Beor, e que profetizava em nome de El Shaddai, de Shaddai, né? E que está mencionado, inclusive, Shaddai está nas bênçãos lá na boca de Balaão, nos textos de Números, capítulo 24. E aí você vai perceber aqui a menção a Balaão. Porém, a menção que Josué 13, 22 faz de Balaão é negativa. Balaão se torna um inimigo de Israel. E aqui é mencionada da matança de Balaão, que lá em Números 22 a 24 teria entregue, não intencionalmente, né, uma profecia de bênção sobre Israel. E você vai perceber que aqui, mesmo Balaão tendo entregue uma bênção sobre Israel, ele é tido como um inimigo, porque existe aqui um nervosismo nacionalista dos redatores pós-exílicos nesse texto, de que o estrangeiro não pode ser uma pessoa boa. E aí os tradutores da Bíblia reforçam hoje essa distinção de profeta e adivinho, sendo que na antiguidade não havia essa distinção entre profeta e adivinho. E aí, quando se refere a pessoas trabalhando em favor de Israel, são profetas. Quando são pessoas que são tidas como estrangeiros, vilões ou contra Israel, são chamados de adivinhos, sendo que os termos hebraicos podem ser traduzidos das duas maneiras igualmente, porque a profissão ou o ofício de profeta na antiguidade podia incluir a adivinhação, sem problema nenhum. Tá? Então, aqui é irônico, né, que a figura vilanizada, até mesmo nos textos de Josué, seja uma das poucas figuras bíblicas, né, elementos das narrativas bíblicas que tenha comprovação histórica fora da Bíblia. Fica aqui a dica e você pode saber mais sobre isso, tanto no curso de Bíblia Hebraica, quanto no curso Deusas Loucas e Feiticeiras, Mulheres nos Textos Bíblicos, em que eu trago as evidências arqueológicas da existência de Balaão, porque as suas profecias dizem respeito a uma divindade feminina, e por isso está no curso Deusas Loucas e Feiticeiras, tá bem? Adquira através do Linktree, que está na descrição de todos os meus vídeos do meu canal no YouTube. E aí nós entramos no capítulo 14, que o capítulo 14 vai começar a funilar as narrativas e as explanações para a concessão dos levitas, para uma elite religiosa. Lembrando que os levitas só vão ser estabelecidos lá no pós-exílio, na província de Judá, de Yehud. Então, realmente, agora você tem explicitamente textos sacerdotais que vão favorecer a elite sacerdotal e vai falar dos judaítas, especificamente da herança de Judá, porque estamos falando da perspectiva dos judaítas do pós-exílio. Então, a narrativa do capítulo 14 tenta legitimar o território sob domínio judaíta em épocas posteriores. E aqui você vai ter o reforço do texto, das narrativas, para que favoreça uma elite. E a gente... Por que eu fiz isso? A grande questão aqui é quando e onde Javé anda com o seu povo. A grande questão do encontro 2, na verdade, o tema, né, o título deveria ser onde e quando Javé não anda com o seu povo. Por quê? Tudo que nós vimos aqui, narrativas de extermínio, de famílias inteiras, de xenofobia, de vilanização do estrangeiro, do outro, do diferente, de marginalização dos estrangeiros, segregação, de privilegiar uma elite, de controlar as pessoas através de narrativas do medo, que trazem a divindade como terrível, de manipular a visão e o imaginário das pessoas. Tudo isso que nós vimos agora nesse encontro 2 é exatamente quando e onde o Javé do povo não anda com o seu povo.
é o Javé do poder. Aqui nesse encontro 2, nós vimos todos os elementos do Javé criado pela elite, criado por quem está no poder, para manter aqueles que estão sob seu domínio, controlados e subjugados nesse sistema, de forma a não falar pelos injustiçados, a não se revoltar e nem se confrontar as injustiças e os problemas que abrangem grande parte da comunidade. E nós vemos, então, um grupo de textos que vai justificar a violência em nome desse Javé do poder, com o fim de reforçar a ideologia dessas elites. Então, aqui fica o grande desafio, nesses trechos que nós vimos, de nos colocar no lugar de quem está sofrendo essas narrativas, de quem está sendo subjugado, de quem está sendo morto, de quem está sendo controlado por elas. E não no lugar dos vencedores, e não no lugar de quem se legitima em nome de uma divindade, mesmo que isso custe a vida de milhares de pessoas. Esse é o grande desafio desse encontro 2, porque nós não temos como interpretar um texto, não temos como falar desses textos sem termos o que ele significa na época em que eles foram escritos. Se nós anularmos completamente o contexto em que esses textos foram redigidos, para fazer uma boa interpretação, nós precisamos fazer esse caminho. E, de forma alguma, mantermos as pessoas na ignorância e ajudarmos aqueles que estão no poder a se utilizarem desses textos para controle de consciências e de corpos. A grande questão aqui é o que você vai fazer com isso. Você vai continuar usando esses textos que privilegiam elites, que colocam as pessoas sob controle e violência, ou vai se posicionar para trazer à tona os problemas sociais e não se colocar mais do lado daqueles que se utilizam do nome de Javé e de textos bíblicos, porque isso não é algo que os textos mesmos admitem que façamos. Nós precisamos nos responsabilizar pela sociedade que temos, pelos problemas sistêmicos que enfrentamos, e não individualizar as coisas como se uma pessoa fizesse certo, então ela está certa, ainda que ela se omita com as injustiças ao redor dela. É tempo da gente se posicionar e questionar todo aquele que utiliza textos bíblicos, porque nós estamos vendo que eles foram redigidos com intenções e ideologias bem específicas. E qualquer uso diferente dessas ideologias, também não passa de mentira e manipulação. Eu agradeço de coração que você tenha ficado até o final, ouvido o que nós temos a dizer, e te desafio se você não viu o Encontro 1, os primeiros capítulos de Josué, acesse o link, acesse a playlist Livro de Josué no meu canal no YouTube, Ângela Natel, e acesse também o link da pasta do Drive, onde você encontra os materiais de apoio para esse curso especificamente. Acesse também o contato da Livraria Vozes para mais programações e materiais que estão à sua disposição.